Olá pessoal, começando mais uma live da semana de lives do Fran. Eu, no caso, aqueles primeiros que começam a chegar, eu sempre peço para dar um alô para ver se está funcionando, se o som está bom, se está tudo ok. Ó, Sandro Garcia já deu um joinha, acredito que seja para dizer que está tudo bem com o som. Nosso convidado de hoje já entrou aqui, que eu já vi. Vou só fazer as devidas introduções. Que, ó, Dr. Luiz Fernando Correia, ele mesmo, já mandou o joinha, já podem seguir ele, mas fiquem por aqui, que o papo hoje é com ele. E claro, não vai dar para fugir do assunto pandemia, coronavírus, quarentena e tudo que a gente sempre quis saber, que a gente leu, mas somos leigos. Então vamos conversar hoje com quem entende do assunto, profissional da área de saúde. Lembrando que essa é mais uma das lives, dessa semana de lives que eu criei aqui. Ontem a gente teve a presença do Marcelo Lins, foi bem legal. A gente já falou com o Biratan Leal, comentarista de esportes americanos da ESPN Brasil, com o Raul Aragão falando sobre influencers, a cultura influencer, mas com consciência. Falamos com a Claudinha Alves, minha amiga, também cineasta, ativista do movimento negro e movimento feminista. Então tá tudo lá no IGTV, depois dessa live aqui de hoje também com o Doc, eu vou deixar salvo no IGTV. E tem a programação das próximas amanhã e depois, fim de semana, também trabalhamos aqui na live do Fran. Vai ter convidado também amanhã e no domingo para a gente conversar sobre turismo, para a gente conversar sobre comunicação, televisão, bem bacana. Mas vamos ao que interessa. E o que interessa hoje é o doutor Luiz Fernando Correia. Aqui, já entrando, já na área, já entrando. Vão avisando aí para o pessoal que está rolando a live, que já está no ar, para o pessoal chegar mais e aproveitar, dar um pouquinho da sabedoria dessa fera que aparece aqui, Dr. Luiz Fernando Correia. Obrigado, Doc, por participar, por chegar junto aí para esse bate-papo. Eu que agradeço, Fran. Obrigado pelo convite. É uma honra estar na sua live, cara. Pô, Que isso. É uma honra. Um humilde espaço. Você está onde? Você está no Brasil? Que eu sei que você volta e meia está nos Estados Unidos também. Não, volta e meia eu estou preso aqui. Agora não tem volta e meia mais, né? Não tem volta. Por enquanto eu estou preso aqui porque... Conta como é que foi essa história. Você estava aí, você foi logo no início? Bom, minha família está morando aqui. Eu estou estudando aqui nos Estados Unidos já desde 2018, porque meus filhos estavam estudando. Minha filha terminando faculdade de Direito, o filho terminando high school. Aí eu resolvi que, para ficar mais perto deles, né? Eu estava no esquema de 15-15, estava muito pesado. Aí eu resolvi, me convidaram a fazer um curso do MIT, eu vim para fazer o curso do MIT e ficar mais perto deles. Que legal. Isso em final de 18. Aí esse ano eu estava, até isso, em março, no dia 3, eu fui ao Brasil para dar 3 palestras sobre o coronavírus. E a sorte é que eu voltei dia 7, porque se eu deixasse passar mais uma semana, não voltava, cara. Né? E agora a gente está aqui também. A gente veio a família toda em fevereiro para o casamento da filha. A filha casou em Washington, em DC, finalzinho de meados de fevereiro. Então trouxe sogra, enfim, todo mundo veio para o casamento e a ideia era que as pessoas voltassem na Páscoa para o Brasil. Claro. Tá todo mundo aqui ainda. Não tem jeito, não. E sem previsão, cara. Sem previsão. E como que fizeram? O pessoal teve que alugar casa em cima da hora? Não. A sorte é que tinha espaço na casa e tá todo mundo junto. Quer dizer, meu filho veio do college. Que lugar dos Estados Unidos? Desculpa, Doc. A gente está em Windermere, que é uma cidade perto de Orlando. Orlando. E a Flórida agora? Agora a coisa ficou muito feia. Não, olha, era mais do que esperado, Fran. O pessoal aqui perdeu o rumo, cara. Entendeu? Os inocentes do Leblon têm os inocentes da Flórida. Entendeu? Os inocentes da Flórida. Os caras perderam o rumo muito antes, entendeu? Porque o governador daqui é um sujeito que não sabe também o caminho que quer. Ele reza pela cartilha do presidente Trump. Ele foi eleito pelo presidente Trump, literalmente. Ele ganhou a eleição nas últimas 48 horas. Foi um negócio assim surpreendente. Ele estava meio que aquele cavalo correndo por fora e o Trump botou as fichas nele e ele ganhou a eleição. Foi e dá para a gente... Primeiro, galera, ó, já deixei aqui aquela nossa layoutzinha tradicional para o pessoal lembrar de mandar as perguntas na caixinha aqui embaixo. Não vou ler aqui direto o que aparece aqui não, que a gente acaba se perdendo durante o papo. Então vão mandando na caixinha que depois eu aciono
e vou jogando para o Doc responder. E nem estava nos planos isso não, Doc, mas agora fiquei curioso para saber. Dá para a gente fazer um paralelo entre Flórida ou Rio de Janeiro, ou Brasil em geral, no sentido de, no momento que a curva não estava achatada, que não tinha testagem suficiente, resolveu flexibilizar? Como é que você faz um paralelo? A gente tem um paralelo macro entre Brasil e Estados Unidos, né? Dois negacionistas da ciência que nunca encararam a pandemia a sério, enfim, deixaram as mensagens completamente cruzadas e trocadas. E aí os governadores, cada um deles assumiu, como aconteceu no Brasil também. Né? Não teve... Aqui, não, por conta de questões legislativas, não há necessidade de discussão com o Supremo, coisa parecida. Porque o presidente aqui não manda tanto assim, não. Ele manda, mas não manda tanto. Porque nas coisas do dia a dia dos estados, os estados mandam. Então, já estava na mão dos governadores e dos prefeitos de variados tamanhos, seja dos condados, seja das cidades, tomar decisões. O que a gente viu foi quem seguiu a cartilha republicana está agora pagando o preço, que a Flórida teve dois momentos. A Flórida, como estado, ela tem uma região do sul da Flórida, onde pega Miami, um pouco acima de Miami, então o condado de Miami-Dade, o condado de Broward County, que é um condado logo de cima, que vai, para quem conhece a Flórida, vai ali até o West Palm Beach. Essa região pagou um preço muito alto na primeira fase, vamos dizer assim, dessa pandemia, porque eles tinham 42, eles respondem por 18% do estado de moradores e respondiam por mais da metade dos casos no início. Então, a situação ali foi mais difícil, eles tiveram que fazer um lockdown tradicional, bem feito, funcionou, fechou praia, fechou tudo, deu certo. E o resto da Flórida levou meio padrão Minas Gerais, sabe? Aquela coisa meio assim, estava tranquilo, então está tranquilo. E como o número geral do estado caiu, o governador falou, agora vamos abrir. E abriu geral, né? As praias do centro da Flórida Central nunca fecharam. Aí ele começou a abrir bar, começou a abrir restaurante, começou a abrir academia. Resultado, hoje, a notícia de hoje é de que 40 hospitais aqui da região central da Flórida têm mais de 90% dos leitos de terapia intensiva ocupados. O Jackson Memorial, que é o maior centro de trauma do estado, que fica em Miami, até perto do aeroporto, às vezes você vê um complexo hospitalar enorme. O Jackson tem 234 leitos de terapia intensiva. Ele só tem 28 disponíveis nesse momento. Nossa. Ou seja, a situação está muito complexa, a gente não sabe para onde vai, são números assim assustadores. Está certo que há 10 dias atrás, eu conversando com os colegas médicos aqui sobre isso, eu falei, não, nós estamos recebendo pacientes mais jovens, menos graves, e aí 90% de terapia intensiva ocupada não é paciente menos grave. A coisa está muito feia. Então, a parte sul dos Estados Unidos, Flórida, Texas e Arizona, estão pagando o preço da ignorância. Ponto. Não tem outra palavra. E dá para comparar o momento também, Doc, por exemplo, pegando o Rio aqui, que é onde eu moro, eu acabo tendo maior referência. E desculpa que hoje vai ser várias perguntas de leigo para você. Você está disposto a tua live ali só com profissionais da área de saúde, mas aproveitar porque, de repente, são as dúvidas do pessoal também que tem a oportunidade agora de falar com alguém que realmente entende a fundo do assunto. Mas dá para traçar esse paralelo também, porque ali estava começando a cair um pouco, né, a curva de... Aí estavam achatando um pouco a curva de mortes e casos. Tem uma testagem maior, acredito, que a gente tem aqui, que é uma subnotificação assustadora aqui no Brasil. Mas aqui não teve nem isso, né? Não era nem um momento que estava já em declínio. Foi um momento que, sei lá, cansou a pressão, vamos flexibilizar. E aí, isso... o resultado que eu quero saber, o resultado é muito imediato, assim, você vê, flexibilizou, o resultado é imediato, ou é uma coisa de uma semana, 14 dias? A biologia ela é soberana, né? Acho que desde o início do ano algumas coisas ficaram muito claras. O calendário desse ano, quem comanda é o vírus, ponto. Não tem jeito. Ninguém pode achar que vai programar alguma coisa, porque não vai. Né? Minha filha, por exemplo, eu já falei antes dela, minha filha casou no civil aqui, casamento era previsto em outubro no Rio de Janeiro. Babou, ficou para o ano que vem. Então, o calendário de 2020, quem manda é o coronavírus. Depois você resolve o resto.
Aqui também. E outra coisa importante, tem a biologia do vírus. Como é que funciona essa história? O sujeito é contaminado, né? Qualquer um de nós pode ser contaminado. Vai ter um período ali de 4 a 6 dias de incubação. Aí ele começa a ter sintomas. Então já conta aí 4 a 6, bota 5 dias, para ficar a conta mais fácil. 5 dias, começa a ter sintomas. Quando ele chega no 7º dia de sintomas, aí nós estamos falando de 12 dias da infecção, geralmente é o ponto de inflexão da curva. Ou ele vai melhorar, ou ele vai continuar bem, ou com sintoma leve, ou vai melhorar do que tinha e vai embora. Vai tocar a vida. Ou ele vai piorar e vai parar dentro do hospital e, infelizmente, um número aí perto de 2 a 3% pode morrer. Essa é a biologia, essa matemática, ela é imbatível. Então, se a gente contar, a gente está falando de 5 mais 7, 12. Ou seja, para o sujeito procurar o hospital, que está mais grave, são mínimo 12 dias da contaminação. Uhum. Então, se a gente teve, infelizmente, na semana passada, aqueles episódios de quinta-feira, vamos dizer agora, quinta-feira outra, né? Dia lotada, bares. Então, nós estamos chegando nos 12 dias no Rio de Janeiro. Então, possivelmente, a gente vai começar a ver, biologicamente, é esperado que a partir de segunda-feira você comece a ter uma demanda hospitalar aumentada. Isso é um provável. Uhum. E pelas medições, não sabe, né? E pelas medições de Rio de Janeiro, que também acabam recebendo mais informação daqui, que de repente já chegou a um tal ponto e que não foi nunca feito um lockdown, mas aquele isolamento que até um certo ponto foi, mas também não era aquele isolamento que era o ideal. E muita gente acredita, acho que talvez a gente já esteja melhorando, não é nem pelos feitos, mas porque já tem muita gente que tenha sido contaminada. Então, esse impacto do pessoal que fez festa no Leblon não vai ser tão forte. Tem isso, Doc, ou é mera esperança inocente? Eu acho que é mais esperança, como falam por aqui, o tal do wishful thinking, né? Era a mesma coisa não, quando chegar o verão nos Estados Unidos, ou quando o vírus chegar no hemisfério sul, vai estar mais quente e lá não vai ser tão ruim. Gente, você pode querer um monte de coisa na vida, mas nem sempre você vai conseguir. E a biologia tem o jeito dela, a natureza tem o jeito dela. Então, o que eu acho pode acontecer com essa história toda? A gente tem essa sensação, existe essa questão da tal da imunidade de rebanho ou imunidade da sociedade. O que seria isso? Um vírus, ele se espalha tanto, que ele contamina tanta gente, que ele não consegue mais achar ninguém que não tenha sido contaminado para contaminar. Ele sai na rua, opa, precisa achar alguém para pegar. Não pegou ninguém. Então, a pandemia morre. Isso seria o wishful thinking de que você teria imunidade de rebanho e isso diminuiria o número de casos, diminuiria a pressão, enfim. Duas coisas. Primeiro, como é que a gente mediria isso? Teria que ter população com anticorpos suficientes para se defender, numa percentagem suficiente da população, para que você possa admitir isso. Então, estima-se aí alguma coisa perto de 60% para você chegar nesse ponto. Todas as medidas que tem de sorologia, de anticorpos, não passam de 20%. Isso em lugar nenhum do mundo. A Espanha, que apanhou de maneira violenta, acabou de liberar essa semana um trabalho científico com o inquérito epidemiológico, no modelo desse que está sendo feito no Brasil pela Universidade de Pelotas, e que o maior nível de sorologia positiva que eles encontraram foi 13%. E um país que apanhou, mas apanhou bonito, né? Índices de mortes e de casos absurdos. Agora, tem um outro lado dessa história. A nossa defesa, a defesa do ser humano contra qualquer agente externo infeccioso, ela não se baseia só nos anticorpos. Existe o lado que a gente chama de imunidade humoral, desculpe alguns termos, mas não tem jeito. Imunidade humoral de líquido são os anticorpos, porque eles estão misturados com o líquido do sangue. E você tem imunidade celular. Quais células são essas? São os tais linfócitos que a gente aprendeu no colégio, as células brancas do sangue, classes de linfócitos que são destinados a gerar defesa. Basicamente, linfócito B, que estão
nos gânglios, aquela coisa que dá íngua quando você tem infecção, né? Ali estão os linfócitos B estão grupados ali, eles guardam a informação e produzem anticorpos quando você é de novo exposto àquele inimigo. E você tem uma outra tropa, eu costumo fazer a analogia de que anticorpo é soldado de infantaria. Você joga os caras para sair no pau, vão para dentro. Morre um monte daqui, quebra dali e vai brigar com o vírus. E você tem uma tropa de elite, que são linfócitos T. Você tem o T, o linfócito T killer, que até pelo próprio nome já diz isso, que funciona que nem um sniper de força especial. Ele vai lá e mata o vírus direto. E você tem um outro linfócito, que é o linfócito, o T4, que ele se infiltra no inimigo, fica escondidinho, e ele fica... É aquele que usa o laser para apontar para os caras atirarem. Olha, ali está o inimigo, né? Então, ele não ataca direto, mas ele guarda a informação para dizer quem é o inimigo. Então, a gente tem essas duas formas de defesa. A gente não tem como medir a imunidade celular de maneira comercial, assim, populacional, só em laboratórios de pesquisa. Então, existe uma possibilidade. Essa que é o grande catch da história do coronavírus. Isso pode mudar o jogo também, é verdade. Existem outros. A gente conhece 7 coronavírus que afetam humanos. 4 deles estão rodando por aí há décadas. Fazem a gente ter resfriado, gripezinha boba, coisa boba, né? E 3 são malditos. O SARS de 2002, 2003, que rodou o mundo, foi quase uma pandemia, se você pensar em termos geográficos. Não foi talvez em número de pacientes, mas matou 800 pessoas, né? Em 82 países diferentes. E tem o MERS, que é o coronavírus do Oriente Médio, que volta e meia dá o ar da graça lá na Arábia Saudita, naquela região. Então, o que existe a possibilidade? Já que a gente convive com esses 4 coronavírus comuns, que circulam há muito tempo, pode ser que esses 4 coronavírus induzam algum tipo de defesa nesses linfócitos T. Então, existe uma lembrança de defesa. Olha, coronavírus não é legal, vamos matar esses caras. Mas, peraí, esse não é aquele. Não tem problema, é coronavírus, vamos matar assim mesmo. Mata. Então, existe essa possibilidade, a tal da imunidade cruzada, que alguns pesquisadores levantam para que a gente encontre em populações determinadas. Por exemplo, aconteceu uma grande tragédia em Manaus, né? Que foi uma das primeiras capitais, talvez a primeira capital mais duramente atingida no Brasil. Manaus, hoje em dia, tem um índice de infecção muito baixo, comparado com o que já aconteceu. Então, levanta-se a possibilidade de que exista um componente do novo coronavírus, defesa direta contra o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, e um grau de defesa inata ou já herdada da população da convivência com os outros coronavírus. Então, um pouco complexo, acho que deu para entender. Sim. Então, não é exatamente que o coronavírus já circulou tanto, já contaminou tanta gente, e aí por isso a gente conseguiu imunidade de rebanho, porque não fez isolamento adequado. Não. É outra história, não dá para acreditar. É uma composição disso. Isso aí, Mas, Doc, acrescentando então uma subpergunta. Nesse caso, então, o isolamento continua sendo primordial e necessário, né? Acaba sendo a única forma de combater, de qualquer forma. No momento, a única forma de defesa que a gente tem contra o coronavírus é o isolamento social. Isolamento social de maneira... A gente sabe, ninguém tá querendo fingir que não tem impacto econômico, mas tem. Mas essa foi uma dicotomia falaciosa que foi usada politicamente durante muito tempo. Eu vou escolher entre a vida e a economia. Tira. Porque é o seguinte, se morrer, o cara não compra nada nunca mais na vida. Não produz nunca mais nada na vida. A família dele não vai ter dinheiro. Não é uma coisa ou outra, né? Você vai acabar tendo as duas. E eu ia até cair na segunda, então, que eu já anotei para te falar também. Suécia, que acabou sendo exemplo disso. Olha só, a Suécia não fez. Hoje em dia, a Suécia tem um cenário trágico do coronavírus e também tem um cenário trágico em relação à economia. Não vai crescer muito menos do que estava previsto
mesmo sem fazer o isolamento adequado. Fala um pouco do caso da Suécia, que eu sei, porque eu te acompanho, que você se debruçou e analisou. A Suécia apostou na imunidade de rebanho. Tipo assim, 85% dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, não vão ter sintomas ou vão ter sintomas Pessoal, muito graves. desculpa te interromper, Doc. Vão mandando as perguntas aqui. Eu já vi que entraram algumas, daqui a pouco eu vou mandar para o Doc, só para a gente deixar ele explanar um pouco, que eu também estou cheio de dúvida curioso, aí eu acabo atropelando. Sem Vamos problema. lá. Então já mandou, mas não esquece, o layout manda a pergunta aqui embaixo na interrogaçãozinha. Tá. Então, o que acontece é que ela apostou na possibilidade de que essa disseminação do SARS-CoV-2 ia acontecer, que 85% das pessoas fica bem, 15 a 20% precisa de hospital, 5% precisa de CTI ou de atenção mais intensa e 2 ou 3% vão morrer. E a Suécia apostou nisso. O que encantou o mundo? O problema é que na Suécia tem pouca gente. Suécia não é Rio de Janeiro. Né? Aliás, Suécia é mapa Rio de Janeiro, não é para o Brasil, né? Acho que é até menor que... Se não sei a conta aqui de cabeça, mas é menor que o Rio de Janeiro, em termos populacionais. Então, tinha pouco sueco. E o povo que não vive 30 familiares na mesma casa. Então, são bem educadinhos, né? Lavam a mão. Né? Já não é essa bagunça, essa não bagunça. Não se agarra para... Oi, fulano, sai abraçando e beijando. Não tem isso. Né? É sueco, né? Então, é aquela coisa. Então, o que aconteceu? Os números na Suécia, inicialmente, eram muito baixos. Aí as pessoas ficaram encantadas. Poxa, não está morrendo muito na Suécia. Não tem muito caso, mas não tem muito sueco para morrer, gente. E aí você pega o número de suecos mortos por 1 milhão de habitantes. Aí a Suécia, que estava campeã, nadando de braçada, passa a ser um dos primeiros do mundo em número de mortes por 1 milhão. Aí você fala, peraí, não deu certo. Proporcionalmente, eles mataram muita gente. E a economia dele foi pro buraco, porque os caras morreram. Do mesmo jeito. Não tem jeito. Então, não tem fórmula mágica, bicho. A fórmula mágica que tem vamos nos isolar, vamos lavar a mão, usar o álcool gel, usar a máscara. A máscara é um assunto à parte. Vou cair na máscara. Vou cair na questão da máscara mais para frente. Mas antes disso, vou puxar um outro exemplo de país que, como o pessoal que acaba entrando aqui também me acompanha pelo Que Mundo é Esse. Então, tem essa curiosidade de como cada país e como ele reagiu nesse momento que uma pandemia, ou seja, global, né, que afetou diversos países e cada um reagiu de uma maneira, cada um tem suas peculiaridades, como você destacou bem agora, Doc, no caso da Suécia. E aí eu vou puxar um outro lado, a Argentina, que começou bem, impôs ali um isolamento rígido e os resultados foram se mostrando bem. E agora, bem recentemente, começou a mostrar problemas de não sei se uma segunda onda, mas assim, de um aumento mais assustador de contágio. Como é que foi o caso da Argentina? A Argentina talvez seja um exemplo da dificuldade de você manter o lockdown por muito tempo. Isso é uma realidade, independente de qualquer coisa. É a medida sanitária ideal para você, é a freada de arrumação. Né? Eu gosto de usar o modelo chinês, que o modelo chinês é tão radical, porque eles podem, né? Politicamente eles têm esse poder. Então você faz um lockdown padrão. O cara fica trancado em casa. Se sair na rua, está preso. Então o cara não sai de casa. Ponto. E lá vai preso mesmo, né? Lá o cara não pia. Lá o cara não pia, não tem saída. Questiona. Então, o cara fica sem coronavírus. O cara fica sem comer, mas não sai de casa. Enfim, ou você faz o lockdown padrão chinês, que se mostrou extremamente eficiente, porque é eficiente. Você freia a transmissão. É aquilo que eu estava falando. O vírus é um negócio. Eu digo que é um negócio porque dizer que é um ser vivo tem algumas peculiaridades que eu não concordo. Mas o que é o vírus? O vírus é um pedacinho de informação genética, o RNA, no caso do coronavírus, uma casquinha de proteína que tem uma capinha de gordura. Então você já começa a entender por que lavar com água e sabão funciona. Você dissolve a capinha de gordura dele e ele morre. Tá? Aí a primeira lição fácil. Segundo, para ele viver, ele precisa de achar alguém
para entrar nesse organismo, seja qual for. No caso do coronavírus, é um ser humano. Vai entrar no ser humano, vai achar uma célula, vai ocupar aquela célula, literalmente falando, e vai utilizar o mecanismo de reprodução da célula, que as células se reproduzem, né? A gente sabe disso. Ele vai utilizar esse mecanismo para fazer outros vírus. Então, ele vai fazer um monte de vírus e vai jogar na corrente sanguínea de volta para essa pessoa que está parasitada expelir no ambiente e esses novos vírusinhos acharem outros hospedeiros e aí vai. Daí a gente consegue entender aquela história do tal do RT, que todo mundo fala, do número de reprodução do vírus. Tem que chegar abaixo de 1. O que é abaixo de 1? Abaixo de 1 é, eu estou infectado, estou jogando o vírus para fora. Se eu sair na rua e não achar ninguém que possa infectar, seja por que motivo for, ou porque está em isolamento, está no lockdown, ou porque tomou vacina, ainda não tem, ou porque já é imune, pode ser, eu não vou conseguir infectar esse sujeito e produzir novos vírus. Só que se eu sair na rua e encontrar um monte de gente que não teve contato com o vírus, não tomou vacina, porque a vacina não existe, e não tem defesa, vai ser a festa. Então, esse vírus, quando começou no Brasil, por exemplo, o RT estimado era de 3 pontos alguma coisa. Quer dizer, para cada um sujeito que sai na rua, acha 3. E cada um desses 3 acha outros 3. Isso é geométrico. Sim, a progressão vai. É explosivo, né? Por isso que tem que fazer isolamento. Por isso que tem que fazer o lockdown. Mas tem gente que precisa estar aí na rua, né? Eu preciso ter gente no hospital, eu preciso ter o cara que leva o funcionário para o hospital, o motorista do ônibus, do trem, enfim, whatever. O cara do mercado para vender a comida, o cara para entregar a comida. Então, essas pessoas estão circulando. Você restringe ao menor número possível. Isso é o isolamento social bem feito. Ao mesmo tempo, o que a gente não fez e que faltou? Eu preciso saber quem é esse sujeito que está infectado, que tem a possibilidade de infectar outros. Por isso que o testar, que o Dr. Tedros Adhanom falava, e que a gente não fez. A gente teve 2 meses, André. A gente teve 2 meses de vantagem, no mínimo, para dizer, vai chegar um vírus mortal nessa desgraça, nesse país. A gente sabe, olha só, o RT-PCR não é novo. Não é um exame que foi descoberto anteontem. A gente viu acontecer no Irã, na Itália, na Espanha, na França e não aprendemos a lição. Não. Aí a gente não olhou para o país que deu certo, foi a Alemanha. Por quê? No dia 7 de janeiro, a China divulgou o genoma do vírus inteiro. Pegou a tripinha e falou, isso aqui é o tal do coronavírus, gente, Lembra aquelas coisas do GATT, né? Do Gattaca, né? Tá lá. Isso é o gene, isso aqui é o vírus. Então, o alemão pegou aquilo e falou assim, vou usar o RT-PCR, que é uma técnica conhecida, para fazer um teste que eu identifique esse sujeito. No dia 15 de janeiro, a Bayer tinha um teste pronto. Ou seja, qualquer país do mundo que se organizasse minimamente, tivesse uma estrutura de ciência, aí vem as coisas que complicam, né? Você tem que ter uma estrutura de ciência, tem que ter laboratório de pesquisa. Foi da Alemanha. Mas não é só na Alemanha. Os Estados Unidos tentou fazer e fez errado. O CDC bateu no peito, eu vou resolver. Padrão Trump, né? Deixa comigo. Fez um teste, pegou o vírus e fez um teste em tempo hábil. E espalhou pelos Estados Unidos inteiro. E o teste não funcionava. Ou seja... E aí eu caio nessa história de CDC, OMS, das coisas. Eu uma vez lendo uma reportagem, e eu sempre acabo tentando ir na fonte da informação, né? E li uma reportagem de um funcionário do CDC falando, gente, a gente está construindo um avião em pleno voo, porque também está aprendendo como é que esse vírus se comporta e como é que faz. E acho que a questão da máscara, que você até já citou aqui, foi uma dessas situações de que eu já tinha ido para o Japão, e a nossa última temporada, aproveitar até para fazer o jabá, nossa temporada mais recente do Que Mundo é Esse, foi no Japão, no iniciozinho do coronavírus, onde o segundo lugar com o maior número de infectados era o navio que estava ancorado ali na Baía de Yokohama. Né? Antes dele Princess só... Diamond.
Exatamente. Sem ser ele, só na China que tinha mais gente infectada. Ou seja, era no início, mas era um lugar que já estava se falando muito sobre essa questão. E a questão da máscara, né? De que eu, por isso, já sabia. Gente, máscara, as pessoas não estão de máscara para não pegar nada. Elas estão de máscara para não transmitir. Né? Então, tem toda aquela coisa depois da transmissão comunitária e tudo mais. E muita gente falou, pô, mas errou, a OMS devia ter falado antes. Como é que foi essa história da máscara, Doc? Como foi, como deveria ter sido? Eu acho que a gente... Realmente é coisas que você está aprendendo e tem que ir mudando o discurso. Eu acho que tem dois componentes. Um é esse, obviamente, quer dizer, a OMS, a gente tem uma fantasia da OMS, né? Que a OMS é que nem pai e mãe da gente. Quando a gente está com problema, a gente vai procurar o pai. Pô, pai, me ajuda, mãe, me ajuda. Mas aí, se o pai manda você fazer uma coisa, você fala assim, pô, pai, será que esse velho sabe o que está querendo? A nossa relação é igualzinha com a OMS. Só que a OMS é um conjunto de pessoas que representam, sei lá, 200 países, tem quase 200 países ou mais, não sei exato o número. Então, imagina a confusão que é lá dentro para você negociar. E esses caras, para poder impor um ponto de vista, tem que ter evidência científica, que a gente não tinha. Agora, eu acho que a gente pagou um preço que você é capaz de entender melhor que qualquer um. Que é o seguinte, o Ocidente como um todo encarou a máscara do oriental como uma coisa cultural, sem entender o que estava por trás. Porque eles têm essa noção de proteção do outro. E a gente não tem na nossa cultura. Então, aí é que foi o difícil. Porque o cirurgião usa máscara para não contaminar o doente que ele está operando. Ele sabe disso. Mas ninguém consegue extrapolar isso para o dia a dia, para fora do hospital. Então, foi isso que aconteceu. Juntou a falta de evidência científica para poder bater o martelo com a diferença cultural básica entre o Ocidente e o Oriente. Eu acho que um dia a gente pode escrever sobre isso até, porque eu acho que tem um componente disso. Eu que já essa tinha... A arrogância anos atrás, já via o Japão, eles estão com máscara. Gente, eu fui para o Japão algumas outras oportunidades, anos atrás, e eles já estavam de máscara, porque eles têm essa cultura de botar máscara em épocas que tem mais gripe e tal, para não contaminar o outro. E assim, da minha ignorância médica, mas assim, vendo por observação, por ter viajado para esses lugares, era uma coisa mais, olha, naquele momento que você ainda consegue traçar, olha, aquela pessoa ali pegou, transmitiu para essas duas, então essas aqui ficam em quarentena, você ainda usa o uso da máscara recomendado para os profissionais de saúde que vão estar lidando com aquilo. A partir do momento que você perdeu o controle e que os assintomáticos e qualquer pessoa na rua pode estar transmitindo, aí sim, ó, gente, vamos todo mundo usar máscara para não transmitir, para a coisa não se espalhar, como você falou, exponencialmente. Né? Mas aí que eu digo, aí teve essa questão do trâmite. Como tinha por trás depois da OMS, o órgão mais representativo no Ocidente é o CDC americano. Que existe o CDC europeu, existe o CDC na China. No Brasil não tem um CDC, porque a gente podia até ter, mas não tem. A gente tem algumas outras instituições que estão isoladas, Fiocruz, Butantan, whatever. Mas, então, o CDC estava imobilizado pelo governo Trump. Porque tudo que ele falava tinha que passar, lembra? Tem até uma ordem, tipo gag order, você não podia, o Fauci não ficou 15 dias sem dar entrevista, porque ele estava contrariando o negacionismo do republicano. E isso foi um componente importantíssimo na pandemia nos Estados Unidos. E provavelmente para o Ocidente todo. Porque se o CDC tivesse gritado lá em março, galera, vamos botar máscara. Se o CDC mandasse os Estados Unidos botar máscara e botasse, talvez a história seria outra hoje. Sim. Quase com certeza. Mas isso é hipótese, não tem jeito. É aquela coisa do exemplo do líder, né? Que a gente vê aqui no Brasil e vê nos Estados Unidos claramente. Do Trump, durante muito tempo, falando, não, eu não vou usar. Não, podem usar, recomendam, mas eu não vou usar, eu não preciso. Semana passada, eu acho só que ele falou, não, eu já usei sim, viram eu usando. Fiquei até parecendo com o Lone Ranger, só que o Lone Ranger, a máscara dele é no olho, né? Não é no nariz e na boca. Mas o que ele fala é para errar. Parece palhaçada. Eu tenho minhas dúvidas se esses caras... Toda vez que um populista fala uma coisa errada, eu fico em dúvida. Não que o errado dele esteja certo, mas se ele erra porque ele erra, tipo assim,
de raiz ele é ignorante, ele é inculto ou ele erra de propósito, porque é o discurso que ecoa na base dele. Eu sempre fico de pé atrás. Eu tive algumas experiências na vida com pessoas que vieram do interior e que nunca mudaram o sotaque de propósito para parecer humildes, entendeu? E eram caras riquíssimos, né? Ainda tem esse lado da politicagem. Então, Doc, vou começar a mandar umas perguntas vamos. que o pessoal tá enviando aqui. Ó, Stella Conte pergunta: é verdade que o vírus com o tempo está matando menos, que ele sofreu mutação para continuar contaminando? Tem isso? Tem, mas eu acho que ele não mudou ainda não, Estela. Eu acho que dois componentes. A gente aprendeu a lidar com ele, medicamente falando, então a gente sabe tratar melhor os pacientes a cada dia. A gente comete menos erro e a gente salva mais gente. Acho que isso é verdade. Agora, esse componente que a Estela falou também é verdade. O vírus, como a gente conversou no início, o que ele precisa? Ele precisa de alguém para fazer novos vírus e espalhar. Se ele matar esse sujeito, a galinha dos ovos de ouro, ele não é um bom vírus. O exemplo clássico é o Ebola. O Ebola é um vírus extremamente letal, ele mata muito. Mas ele mata tão rápido que ele não consegue se espalhar. Graças a Deus, né? Porque você vê que ele faz surtos localizados, porque aquelas pessoas em volta se contaminam, mas elas também morrem muito rápido. Então elas não conseguem passar para muita gente. É uma das teorias para o fim da gripe espanhola. Eu estou até com esse livro aqui, ó. Não sei se você conhece, do John M. Barry. Eu vi esse livro. A Intrínseca lançou aqui no Brasil e fizeram a gentileza de me mandar essa cópia, porque viram que eu sou um desses, né, fixado agora lendo tudo sobre pandemia coronavírus. E vou sortear. Quem compartilhar essa live com o Doc ou qualquer uma das outras, ou o post lá com todos os convidados da semana, é só me taguear @AndréFran, que até o final da semana, até a última live no domingo, eu vou sortear e mandar para alguém. Mas fala isso, porque uma das teses da gripe espanhola era isso, que como matava tão radicalmente os hospedeiros, não sei se é o nome técnico, acabava quebrando aquela rede de contágio, né? Exatamente. Ou seja, aquele modelo, sei lá como eu vou chamar. Cadeia de transmissão. Matava as pessoas, aquela versão mais radical do vírus, matava, morria junto com a pessoa. E só ia passando adiante, com o tempo, a versão mais branda. É por aí? É, um pouco por aí. Mas eu acho que o mais importante é você aprender a lidar com o vírus. Claro. Entendeu? Da mesma forma que, intuitivamente, naquela época não se tinha genética, não tinha essas coisas, mas as pessoas entenderam que o problema era: eu não posso entrar em contato com um cara doente. Então, quem ficou em casa não morreu. Eu conto sempre a história. A minha avó nasceu em 1901, é falecida, né? Ela morreu em 75. Ela contava que ela perdeu uma irmã para a gripe espanhola. E era um grande trauma na vida dela e da minha tia-avó, irmã dela. Mas ela falou assim, elas eram, imagina, elas de 1901, estamos falando de uma jovem de 15, 16 anos, mas que já era professora, né? Porque era normalista. Então ela falou, quando a gente saiu da escola e ficou em casa, né? Elas duas não morreram e a outra irmã morreu. Foi mais ou menos assim. Então tinha essa coisa aprendeu-se a lidar com o vírus. Eu acho que tem um componente. Mas o mais importante é a gente estar tratando melhor dos pacientes, a gente sabe lidar melhor com a doença em si, e o vírus pode estar melhorando, entre aspas, né? Se aperfeiçoando. E aí a gente cai nessa outra pergunta aqui do Marlon Filho, que gostaria que o entrevistado falasse de fake news, especialmente sobre o remédio, aí ficou cortado aqui, mas enfim, a gente já teve Anitta, a famosa hidroxicloroquina aí, que até hoje o presidente está famosa... proibido em diversos lugares, né? Passando para a gripe espanhola e a passagem dela aqui no Brasil, tem a lenda de que talvez já tinha na época essa coisa da fake news dos remédios milagrosos, e muita gente diz que foi assim que surgiu a caipirinha, que um dos remédios recomendados era mistura limão com álcool, com não sei o que, açúcar, e não curou ninguém, mas pelo menos foi criada a caipirinha. Mas hoje em dia, Doc, ivermectina, cloroquina, Anitta... Eu batizei carinhosamente a cloroquina de clorocoisa, né? Que na época do Estúdio I eu chamava a fosfoetalonamina de fosfocoisa. Porque é uma coisa. Vamos entender o negócio. Como é que nascem essas histórias? Elas não nascem por acaso. Dizer assim, a utilização delas é outro. Tem duas coisas. Uma coisa é
entre aspas, a tal pesquisa, a eventual utilização científica e depois o jogo político. Vamos começar na parte da ciência. Como é que isso começa sempre? O cara fala assim, é um negócio que está acometendo o mundo inteiro. Então, todo mundo está tentando achar uma solução. Até aí, está todo mundo legal. Aí o sujeito pega uma plaquinha de vidro, bota umas celulinhas humanas ali, geralmente são células de rim que se cultivam muito bem em laboratório. Naquela plaquinha, as células crescem, vão multiplicando, aí o cara fala, beleza. Aí ele pega o vírus e joga na célula. Mata a célula. Então tá, esse vírus mata essa célula. Para não pegar a mesma célula e jogar antes naquela cultura, naquela plaquinha, com então as células vivas, eu vou jogar cloroquina. Porque cloroquina, uma vez eu pensei que podia atrapalhar, evitar a replicação viral por algum estudo qualquer, e testa aquilo. A célula não morreu. Achei o remédio. Não é bem assim, cara. Você descobriu que aquele negócio tem o que a gente chama de ação in vitro nas células. Agora, será que eu transportar aquilo para um organismo vivo, onde eu vou ter que fornecer de alguma maneira, provavelmente em via oral, onde eu vou ter que absorver, vou ter que digerir, metabolizar, circular no corpo inteiro, vai ser o mesmo efeito? Não sei, eu preciso de pesquisa para isso. Aí vem a figura lá do druida francês, parece um personagem, o Didier Raoult, que ele parece um personagem do Asterix, né? Ele é o Cloroquina Mix na minha fantasia. Que já era um negacionista do aquecimento global, ou seja... Já é um sujeito esquisito. Já, pois é. Como cientista, né? Cientista que nega o aquecimento tá estranho, mas tudo bem. O Cloroquina Mix vai lá e publica não publicou o artigo, isso é mentira. Ele escreveu o artigo. E aí, os artigos científicos, até anteontem, antes da pandemia, ficavam escondidos num armário que chamava Biovrix e outros nomes de sites, onde eu, como pesquisador, fiz uma pesquisa, colocava naquele armário, e você, que também é pesquisador, ia no armário e tem um negócio que eu quero ver. Aí eu vou olhar aquele trabalho do Luiz Fernando, ver se ele está certo. E criticava o meu trabalho, me mandava um e-mail, brigava, saía no pau, enfim. Mas me ajudava e eu te ajudava. Só que esse negócio ficou público, esse armário abriu as portas. Então, todo mundo, inclusive a imprensa, agora vai lá no tal do preprint. O preprint é um trabalho científico que não foi criticado antes de ser publicado. Só que ele vira verdade nos tempos de hoje, né? E aí virou verdade lá a ideia do cloroquina mix. E aí nasceu o fake news da cloroquina. Bom, aí isso vale para a cloroquina, isso vale para a ivermectina, isso vale para a netoxamida, que é a Anitta, né? Que não é a cantora, é a que mata parasitas, enfim. E outras cositas mais que estão por aí. Só que isso vira uma arma. O fake news, hoje em dia, é uma arma política extremamente importante no mundo inteiro. E aí grupos políticos se apropriam dessa briga e começam a divulgar essa história. Uhum. Gente que quer ser ministro da Saúde sai pregando que cloroquina é bom, né? Porque não tem ministro até hoje, né? Tá lá o Só para agradar. Sargento Tainha tá lá até hoje, né, cara? Pô, lá é um quartel, tem 32 militares, pô, eu nunca vi isso. E tem um detalhe, Doc, que eu até botei numa thread que eu fiz no Twitter sobre a hidroxicloroquina, só buscando informações de fontes confiáveis. Não quer dizer nada, não é nada, mas é alguma coisa. Trump e Bolsonaro em comum têm ligações com grandes fabricantes de cloroquina, né? Isso não é... Talvez tenha, não. Um dos grandes produtores de cloroquina no Brasil é um bolsonarista ferrenho, isso tem documentado. E nos Estados Unidos, o Trump, mais direto ainda, ele tinha negócios que tinham envolvimento com grandes fabricantes, ou seja, é complicado. Não, inclusive mesmo o Remdesivir, que é um antiviral que se mostrou efetivo até em uma pesquisa, o Remdesivir, quando foi apresentado publicamente a primeira vez, foi um negócio estranhíssimo. Uma pesquisa científica apresentada na Casa Branca, com o presidente presente, aquele poste lá, que é o Mike Pence, que é um poste também, né? Tá lá, não sei para quê. Uma senhora que toma conta da Task Force de coronavírus também, que é um poste. E o Fauci, que é o maior virologista, talvez o maior virologista do mundo, constrangidíssimo, tendo que dizer que o negócio funcionava, mas tinha que pesquisar. Só que ele estava na Casa Branca, né, bicho? Na frente de todo mundo e do mundo inteiro.
né? Foi o lançamento do Remdesivir. Ele até funciona. Agora, a perguntar aqui sobre o antibiótico. O antibiótico não mata vírus, gente. Primeiro que se alguém der antibiótico, aquela história da gripe. Eu vou tomar antibiótico, eu estou gripado. Você vai ficar bom com antibiótico ou sem antibiótico. E tem uma coisa... Água. Tem uma coisa importante com relação ao coronavírus para remédios. É uma doença, como eu falei, que 85% das pessoas vão passar muito bem. Talvez uma mazelazinha aqui, ali e acolá. Uns 5, 6 dias de febre, uma gripe mais forte. Se eu der jujuba para esse sujeito, ou não der nada, ele vai passar do mesmo jeito. Então, eu posso dizer que jujuba salvou 85% dos pacientes de coronavírus. Jujuba me curou, aí toma jujuba ali. Exatamente. Aí eu pego esses... Aí tem 20% que vão para o hospital. Aí aumentou, nós estamos falando aí de, sei lá, 100% agora. Então, dei jujuba para 100%. Só que 20% vão, 15% vão voltar, então tem 95% de pessoas, 97% de pessoas que vão se recuperar. Se eu der jujuba, o nego vai achar que jujuba salvou. Então é muito complicado você fazer pesquisa contra uma doença que mata 3%. Né? Vou dar outra pergunta emendando aqui da Amanda, que está sempre prestigiando a gente. Em algum momento é responsável considerar encontros em lugares abertos e respeitando as orientações de isolamento social? Cortou um pouco aqui, mas acho que era por aí. Isso é uma coisa importante. Nós estamos num momento do conhecimento com relação ao vírus em que começa a se disseminar uma ideia que eu acredito que é a ideia das bolhas de segurança. Tem até um artigo no New York Times, se alguém tiver curiosidade, quando começou com o álcool, já tem um mês isso. O que é isso? Eu tenho uma família, a minha família, eu estou aqui em casa, meus 2 filhos, meu genro, cachorro, sogra, funcionária, minha esposa. A gente tem um padrão de comportamento de exposição ao risco. Eu saio de casa, porque eu já fiquei doente, já passei pela doença, então, né, fui testado aqui nos Estados Unidos, enfim, tudo mais. Então, eu saio de casa para fazer compra. Só eu que saio. Minha mulher, minha sogra, minha filha não saem de casa há 115 dias. Então, tá feia a coisa. Mas eles têm um padrão. Se eu tenho uma outra família que tem o mesmo padrão de comportamento de exposição ao risco, seria razoável, e é razoável, eu imaginar que eu posso encontrar, essas duas famílias podem se encontrar, essas duas bolhas de segurança podem se encontrar e criar uma bolha conjunta, desde que eu respeite os limites. Eu não vou abraçar, não vou beijar, não vou nem dar a mão. Mas eu posso marcar um piquenique, pô. Por que não? Marcar um almoço num lugar aberto. Isso é factível para o momento atual do Brasil ou do Rio de Janeiro, por exemplo? Porque o Brasil tem lugar que está assim e outro que está assado. Mas no Rio de Janeiro, isso é nesse momento que a gente está... Eu acho que para quem cumpriu as coisas. O problema é que essa decisão não pode ser emocional. Ela tem que ser extremamente fria. Porque eu vou ter que chegar, por exemplo, e dizer assim, peraí, olha só, eu tenho um grande amigo, que eu gosto muito, mas ele é médico. Então, a exposição ao risco dele é diferente da minha. Lamento muito, pode ser meu parente. Pode ser meu irmão, mas não dá. Entendeu? Então, é que eu digo, é complexo porque tem que ser uma decisão para, vamos dizer assim, para anglo-saxão, né? É coisa muito... Na frieza. Na frieza. Claro. Você pode sim, aí a Amanda que fez a pergunta, se você identificar uma unidade familiar ou um grupo com o mesmo padrão de exposição, aí você pensa o seguinte, não é só exposição ao risco externo. Tem o que na sua família? Eu tenho um idoso em casa, eu tenho um diabético na minha casa, uma pessoa obesa. Bicho, o risco aumenta muito. Ah, não, todo mundo tem menos de 40 anos, tem 2 filhos pequenos. Aí pode ser. Cruzar de boa. Desde que esses comportamentos sejam bastante similares, né? Sim. Ó, Flávia Senado, o senhor acha que é difícil dizer o pico da pandemia no Brasil pelo fato de termos muitos estados? Eu sempre disse que no Brasil e nos Estados Unidos também a gente tem uma pandemia para cada um. Não tem uma pandemia só. Pandemia com pico é padrão Itália, é padrão Espanha, padrão Inglaterra. Ou seja, nós estamos falando de 60 milhões de pessoas, 50, 20, 30, dentro de uma geografia contida, não espalhado por um negócio do continente inteiro.
330 milhões nos Estados Unidos, 220 no Brasil. Não dá, gente. A epidemia vai ser... As pandemias serão assíncronas, né? Para fazer um termo bonito. Cada uma vai tocar num ritmo. Então, a gente não vai ver. O que a gente vai ver é o que está se vendo, infelizmente. Por falta de coordenação, por falta de liderança, por falta de orientação vertical. Que não... Aí você assim, pô, mas Alexandre, você está sendo contraditório. Se você tem várias pandemias, como é que você vai ter uma ordem só? Fala assim, não vai ser uma ordem para todo mundo se trancar no mesmo momento. Vai ser uma ordem para, assim, quando for necessário, vai todo mundo se trancar desse jeito. Ponto. Aí, como é que eu vou saber? Tem que fazer teste. Tá. Aí, porra, não tem teste. Aí babou tudo, meu irmão. Aí nós estamos nessa... Em vez de ter uma onda, a gente tem sabe aquele mar mexido? Aquele mar mexido, todo quebradinho, cheio de quebra-coco? Para quem não é de praia, não vai entender, mas aquela coisa que você não vai entrar, porque se entrar, você vai dançar, entendeu? É aquilo. Não tem jeito. Doc, última pergunta aqui, porque a gente está chegando para a reta final. E eu vou aproveitar, até porque eu tinha falado aqui, eu tinha anotado falar de saúde mental de crianças, burnout em home office, que são muitos assuntos que você tratou nas suas lives. Então eu recomendo, já que a gente aqui, infelizmente, tem o limite de 1 hora, entra lá depois na página do Doc, no perfil do Doc, Dr. Luiz Fernando Correia, aqui no Instagram, e ali vai acompanhando as lives dele. Tem um tema embaixo e ele fala disso, do burnout de home office, que é uma coisa importante, da saúde mental para crianças, idosos também. Qual dessas você destacaria, de repente, para falar? Cara, olha só, a gente está fazendo live desde o dia 31 de janeiro. Você imagina que é uma por dia, desde 31 de janeiro, só não faz domingo. A gente tem uma coluna chamada Sobreviver, que tem umas lives muito interessantes, que são pessoas que passaram pela infecção do Covid, passaram por quadros muito graves ou até quadros mais leves, mas são depoimentos que eu acho que vale a pena ver. A gente fez cultura e pandemia, economia e pandemia. Essa semana a gente fez saúde mental e pandemia. Eu falo a gente porque sem minha mulher, cara, sem a Elisa, é impossível fazer isso. Ela cata as pessoas, convence as pessoas a participarem. Eu devo tudo a ela. Sempre. Aliás, o resto todo, mas enfim, né? Então, a gente já entrevistou, ela fez a conta do dia, eu fiz, embora não seja de formação, eu fiz 115 entrevistas nesse período de lá para cá. Então, infelizmente, eu demorei para aprender a salvar direitinho no GTV. Deve ter umas 30, 40 lá. E hoje em dia tem, para quem não tem Instagram, eu pego a minha live e coloco no YouTube, no DR Luiz Fernando Correia. Eu chupo a live, edito um videozinho e boto lá. Então, também está lá no DR Luiz Fernando Correia. E a gente criou um site, desculpa fazer o jabá aqui, que é o pordentrodocoronavírus.com.br, onde está tudo isso junto, tem podcast, tem informação do Ministério, tem tudo lá dentro. Pô, então ótimo. A gente tentou criar um estudo. O que eu senti era a demanda das pessoas me perguntando o tempo todo. Falei, cara, tem que explicar. Eu não sabia o caminho, né? O caminho foi descobrir o Instagram, que eu comecei a fazer, foi um crescimento orgânico insuperável. Acho de agradecer a todo mundo que está me acompanhando. Muita gente está aqui na live com a gente hoje. Cresci mais de 3 vezes nesses meses, né? E espero continuar crescendo. E eu acho que dá para a gente fazer muita coisa legal. E a missão sempre foi essa. Você sabe disso, já me conhece lá na TV. A minha missão sempre foi... Eu assumi isso há 20 anos atrás, quando nasceu o Saúde em Foco na CBN. Estamos no 20º ano de um comentário por dia. Aí a CBN aumentou, dobrou o horário. Agora eu faço ao vivo, 2 vezes por dia. Então... Cara, eu ia cair nesse... Eu deixei para o final, que geralmente o pessoal faz no início. E quer conhecer um pouco melhor do Doc também. Porque tu ficar só perguntando dúvida de pandemia, de coronavírus. E na época de Estúdio I, lá que a gente sentava junto também, entrava o Doc e falava. E sempre me marcava que você sempre tinha uma perspectiva humana e social. Do que fosse da questão de saúde, você sempre via por esse lado. E isso me tocava bastante. E quando você, ou como foi que você descobriu essa coisa do profissional de saúde com uma ideia de comunicador, do cara que sabe... A coisa foi o seguinte, eu casei com uma jornalista, com a Elisa, né? E aí a gente falou, vamos fazer um programa de saúde que não tinha. Acabou que nasceu no rádio, o Saúde em Foco, entrou no ar em 3 de janeiro de 2001. Só que ela estava Bernardo estava para nascer, nosso filho. Então, a gente, nessa época, eu vou falar rapidinho, porque nessa época a gente fazia o programa em fita cassete, para você ter uma ideia. Eu grampeava o telefone de casa,
e ela entrevistava alguém e eu gravava aquela fitinha, levava na rádio um saquinho de fita, pegava o saquinho da semana passada e a coisa funcionou assim durante um tempo. Aí, só que não deu, né? Neném recém-nascido, aquela coisa, não deu para fazer. Ah, vamos, não, tem que continuar, porque tem patrocínio, e bota o Doc para falar. Falei, peraí, eu nem era Doc, era Luiz Fernando. Falei, pô, não sei entrevistar. O que eu faço é ler trabalho científico e contar para as pessoas. Deu certo. Tomei na mão grande o programa dela, estou lá até hoje. Todo dia na CBN. Foi assim que nasceu a história. E aí eu comecei a descobrir coisas interessantes, descobri congresso científico, né? E aí, daí, passei um tempo escrevendo para o G1, e depois aí me chamaram para o Estúdio I, no primeiro ano, em 2009, meu primeiro ano do Estúdio I, e fiquei lá até 2018. Depois lá eu fui chamado para o RJ, e enfim, e é isso. E aquela história, né? Eu digo que o médico e o jornalista, eles têm o mesmo perfil psicopatológico, né? Sofrem da mesma doença, eles são muito curiosos. Nós somos muito curiosos. E tem uma coisa que nenhum médico, a coisa que o médico mais detesta, é a mesma coisa que o jornalista mais detesta. Que alguém saiba uma coisa que você não sabe. Isso deixa qualquer um doente, entendeu? Deixa o médico doente. A coisa que mais matava os caras antes da época da internet era aquele cara que chegava no hospital. Estou com um trabalho aqui debaixo do braço que eu li essa noite. Só ele tinha lido. Queria matar o sujeito, né? Então, essa é uma coisa muito parecida nos dois lados. Então, foi fácil juntar as duas vertentes, né? Pô, e eu acho que, pô, é um negócio que eu curto pra caramba. Eu acho que é uma missão. Assumir mesmo como missão. E a Elisa, que está comentando aqui, é a esposa? Sim, claro. Então, ela é suspeita para falar, mas eu falo também e comunica muito bem e passa com uma clareza e com uma visão da pessoa, do popular que quer entender e que é importante, cada vez mais importante, né, nesse momento de pandemia, a gente ser informado de forma clara, de forma direta. E Doc sempre me marcou por isso, um cara que fala e vai direto e acessível ao mesmo tempo. Doc, brigadão, vou ter que encerrar para a gente conseguir salvar, senão se perde aí no limbo da internet. Tá bom. O pessoal tinha mais perguntas que eu não consegui responder. Então, manda para lá, estou lá manda todo lá dia. Doc, adiciona ele, entra lá no Instagram dele, que tem um monte, e manda para ele também. E recomendem aí a semana de lives do Fran. Sempre um papo muito bom como o de hoje. E o livrinho, ó, para sortear o livrinho. Vale a pena ler o livro. Meu livro é bom. Vale a pena. O livro é bom. Valeu, pessoal. Obrigado, Doc. Até uma próxima. Obrigado a você pelo convite, pelo espaço. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Valeu. Segunda-feira estou lá na minha live. Até mais. Boa. Valeu.